A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus, com Rodrigo Bittencourt. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Com muito prazer, com muita alegria, nós começamos mais um programa Momentos com Deus, o informativo semanal da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo, uma igreja que há 75 anos abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa região, a nossa nação. Hoje o nosso terceiro programa nessa volta na TV Zoom. Na semana passada, você que teve a oportunidade de acompanhar o nosso programa, você viu imagens da nova escola da Assembleia de Deus Central, um novo centro de estudos. Mostramos para você uma obra que está sendo realizada, uma reforma, todo um trabalho para facilitar a parte de ensino da nossa igreja. E hoje nós recebemos mais uma vez no nosso programa o nosso pastor-presidente, José Antônio dos Santos. A gente vai conversar um pouquinho sobre liderança, sobre igreja. Acabamos de voltar de um grande evento, de uma escola de líderes, e já a gente vai estar conversando sobre esse assunto. Mas eu quero começar o programa agradecendo a você mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência, agradecendo a você que tem nos encontrado nas ruas, você que tem feito contato pelas redes sociais, que tem acompanhado a nossa programação. A você fica o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado, e tem muita bênção, muita coisa boa para você no dia de hoje. Já começando falando de bênção, quero saudar o nosso pastor-presidente, José Antônio dos Santos, que mais uma vez abrilhanta o nosso programa. Pastor, muito obrigado mais uma vez de ceder o seu tempo, que é corrido, precioso, para estar conversando com os telespectadores da TV Zoom. Muito obrigado. O nosso tempo, que é corrido, ele é curto, como você diz. Eu glorifico a Deus porque não só o meu, mas o seu. O nosso tempo tem sido aplicado em direção à obra de Deus. Com certeza, Ele vai nos honrando, vai nos dando essa oportunidade a mais. Ela não ficará neste programa, nem no segundo, mas com certeza teremos um sucesso muito grande aí pela frente para poder levar ao conhecimento de Friburgo, não aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Deus faz em nossa vida, porque até o dia de hoje temos colocado à sua disposição. E até aqui, como disse o grande Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós tivemos, pastor, há 15 dias atrás, num evento em Fortaleza, no Ceará, a Sexta Slavec, a Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, que é um evento organizado pelo pastor Silas Malafaia e toda a sua equipe. E eu quero aproveitar esse programa para a gente comentar algumas coisas desse evento. Inclusive, nós vamos mostrar para você imagens deste evento que reuniu cerca de 10 mil líderes, 10 mil pastores, jovens obreiros também, famílias ali no centro de eventos do Ceará, que é na capital do estado, na cidade de Fortaleza. E nesse evento, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Central, esteve presente com uma equipe. 6 obreiros, 6 irmãos estiveram participando, e a gente vai aproveitar para mostrar algumas imagens para você do centro de eventos, do salão de eventos e da nossa equipe também que esteve participando. E eu quero aproveitar, pastor, a sua presença aqui para a gente comentar o que a gente ouviu ali, os ensinamentos, todo o trabalho que é feito em relação à liderança evangélica do nosso país, enfim, aquilo que Deus tem realizado. Primeiro, eu vou dizer para o senhor qual a importância que tem um obreiro sair de Nova Friburgo e pegar 3 horas de voo, mais 2 horas de serra de estrada até o Rio de Janeiro, para estar participando de um congresso desse, para estar aprendendo, interagindo, vendo como é que funciona a questão da administração de uma igreja, a questão de espiritualidade, qual a importância de uma igreja investir no treinamento dos seus líderes, dos seus obreiros? Eu acho que
em tudo que nós pudermos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede, que eu considero essa ser uma grande, de estar fazendo parte de um movimento, como nós tivemos esta grande oportunidade agora, nesta semana, de participar ali, como você acaba de dizer, são 10.000 pessoas que ali estavam, cada qual tinha sua mente voltada para a obra de Deus, e estávamos ali em busca de quê? Justamente dessa escola de líderes. Aprender, porque nós nascemos, crescemos, vivemos, não sabemos por quantos anos, mas o certo é, cada dia temos que aprender mais. E eu confesso a você é minha testemunha, fomos premiados com a qualidade da palavra de Deus que foi ali ministrada na nossa vida, na vida daqueles que estavam ali, para aprendermos como fazer, para reagirmos na posição de liderança. Porque nem sempre uma liderança é compreendida. Às vezes nós somos vistos com outros olhos, mas contudo quando você reúne uma equipe, quando nós pudemos ver esta semana, da parte do pastor Silas Malafaia, que não é bajular, é dar valor a quem tem, e ele sabe o que faz. Você se lembra muito bem, quando ele estava passando do meio da palestra dele, todos estavam dizendo, poxa, esse é nota 9, daqui a pouco já mudou, 9,5, mas quando chegou no fim, estavam todos bradando, nota 10. Nota 10 por quê? Não é pelo Silas Malafaia. Ele deu lugar ao Espírito Santo, ele deu lugar a Deus na sua vida, para que todos nós fôssemos despertados dentro da necessidade de defesa. É uma defesa pessoal. Eu acho que nós temos uma defesa quando nós ouvimos alguma coisa e que às vezes temos a oportunidade de tentar ajudar. Isso é sempre o que acontece. Mas quando nós aprendemos como fazer, de que maneira agir na hora de atentarmos para a palavra de Deus, precisamos de mestres. E hoje nós temos, por exemplo, a imagem nas Assembleias de Deus, nós temos milhares de pastores que estão rolando, cada um fazendo o seu trabalho, cada um faz o melhor possível. Nós tivemos a oportunidade, então, esta semana, junto ao pastor Silas Malafaia, a quem sempre parabenizamos pelo trabalho que ele faz, já é a segunda que nós vamos, né? Então, hoje nós estamos aqui revivendo lá no nosso coração, na nossa mente, esta noite, quando acordávamos, lembrávamos daquele movimento ali, como que Deus está fazendo. Ele está fazendo algo que só Ele pode fazer, que é tirar do homem as palavras para convencer a outros homens a fazer aquilo que Ele quer que façamos. Graças a Deus. Então, já que a gente falou um pouquinho das LAVEC, o pastor já comentou o trabalho do pastor Silas, eu quero mostrar para você de casa um pequeno vídeo que nós fizemos, é um vídeo amador, é claro, não tem essa qualidade aqui da nossa produção, da equipe da Alfa Ômega, mas acho que dá para relatar para você um pouquinho, que eu vou mostrar para você agora o encerramento da ministração do pastor Jorge Linhares, que foi o primeiro ministrante no dia 4 de novembro, e ele fez um fechamento, uma oração em relação às pessoas que abandonam a Jesus, porque a ministração dele foi quando Maria e José perderam a Jesus no templo ali por volta dos 12 anos de idade, como a Bíblia diz. Então, alguns minutinhos para você, 2, 3 minutos, para você acompanhar um pouco do trabalho realizado ali na cidade de Fortaleza, e a gente volta comentando este e outros assuntos na sequência do programa Momentos com Deus.
universidades como professor, na posição como patrão. Jesus, seja entronizado em nossas igrejas, seja entronizado em nossas músicas, seja entronizado em nossos templos, em nossos santuários. Jesus, seja entronizado nas empresas. Jesus, seja entronizado nos dízimos, nas ofertas. Jesus, seja entronizado no Brasil, na Europa, na América do Sul, na Ásia, no Oriente. Jesus, eu não quero deixá-lo para trás. Gente melhor do que eu, gente mais cheia de unção do que eu. Olha que maravilha, você acompanhou essas imagens, pastor, dá saudade, né, de você ver essas pessoas indo lá à frente, assumindo um compromisso com Deus, de retornar para a presença de Deus, de intensificar. E é importante, pastor, passar para quem está em casa que a Slavec é um evento interdenominacional, ou seja, um evento que não tem um título de uma igreja. Ele é organizado por uma associação, que é a Associação Vitória em Cristo, que o pastor Silas é o líder, é o presidente. Mas um evento que reuniu nesses 10 mil líderes pessoas de centenas, talvez até milhares de igrejas estiveram ali participando, como a nossa, né? Estivemos ali. Então, eu gostaria que o senhor passasse, né, a sua visão sobre esse lado de reunir as pessoas para dar um ensinamento sem aquele compromisso de ser da igreja A ou da igreja B. Na realidade, nós podemos observar ali como uma reunião mista, não tinha esse negócio de ser isso ou ser aquilo, ser igreja tal ou ser igreja não. Nós estávamos ali justamente para uma escola de liderança, isto é, aprendendo a ensinar aquilo que precisamos fazer na obra de Deus. Para fazer o quê? Não adianta nós querermos usar politicamente falando o nome ou a bandeira, dizer aqui é melhor ou lá é melhor. Não, a mesma coisa que nós quiséssemos aqui implantar em Friburgo exclusivamente uma coisa que é Assembleia de Deus Central demais não tem valor. Não é bem assim. Deus está trabalhando nos nossos dias e a gente pode ver, são em aglomerados dessa natureza, Deus está trabalhando nos nossos dias para nos unir através de uma visão, para exercer uma fé, para levar um povo a Deus. É um povo, não adianta pular. Vamos para um lado ou por o outro, nós vamos chegar junto no fim. Vinde benditos de meu Pai, tomar posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus trabalha todo esse tempo para nos trazer paz, harmonia, nos trazer uma comunhão entre si como seres humanos, que não é muito fácil você entender isto, mas está chegando o tempo. Está chegando a hora. Por exemplo, aqui nós temos ruas aqui na nossa cidade que tem 5 igrejas, igreja até parede e meia, que não dá um bom lucro porque existe uma confusão e mostra, parece uma porfia, mas que é necessário que a cidade se prolifere em igreja, muitas e muitas e muitas igrejas, para poder falar do amor de Deus. Deus quer responder o que é de importante. Eu ouvi agora de um dos nossos dirigentes o que Deus fez com ele, um propósito de uma semana de oração que ele fez de esconder sozinho num lugar para orar, para não pedir nada do que ele queria fazer agora para o fim do ano. E quando chega ontem, olha a surpresa dele, Deus mandou com abundância. Peça a quantidade que quiser e já está na sua mão. Então Deus, ele está cuidando não de mim, não de você, ele está cuidando de nós. Ele está cuidando das igrejas em Friburgo, porque Friburgo é uma cidade que tornou-se sofrida ultimamente, mas cada um de nós tem uma esperança. Temos um propósito de fazer algo. E isto tudo começa quando existem homens, como nós pudemos presenciar lá. Você citou aqui o anterior dele? Jorge Linhares. Jorge Linhares é uma pessoa de uma idade já um pouco assim, parecida
próxima a mim. Mas você viu como que o Espírito Santo toma a pessoa, e Jorge Linhares, ele pulava de alegria em cima daquele púlpito, passando aquela mensagem poderosa que é peculiar, é coisa dele mesmo, ele tem aquelas qualidades, mas como que ele fez aquilo com uma espontaneidade tão grande? Ele pulava de alegria ali, porque sentia que tinha cerca de 10 mil pessoas ouvindo e absorvia de uma maneira impressionante. Ninguém fazia um barulhinho para não perder o que estava do lado. Essa é a igreja. E o objetivo não só da nossa presença na Slavec, mas o objetivo da nossa igreja nada mais é do que abençoar a sua vida. Portanto, se você quiser participar de um dos nossos cultos, você é muito bem-vindo, é o nosso convidado especial. Eu vou mostrar para você que está nos assistindo agora os dias e horários dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. Agenda. Terça-feira, ensinamento bíblico às 19 horas. Quinta-feira, libertação pela Palavra de Deus às 19 horas. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã. Domingo, louvor e adoração às 18 horas e 30 minutos. Primeira e segunda quarta-feira do mês, culto da mulher e culto dos homens, às 19 horas. Terceiro sábado do mês, culto dos jovens, às 19 horas. Já estamos de volta, você é nosso convidado muito especial, sempre está passando aí no seu televisor o nosso telefone e também o endereço da nossa sede administrativa ou do nosso templo sede. Você pode fazer contato conosco pelo 2522-7630, segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Se você quiser marcar um gabinete pastoral, quiser receber uma oração, uma visita na sua casa, este é o teu pronto socorro espiritual, 2522-7630. Pastor Zé Antônio, mais uma vez eu quero trazer à tona um assunto de uma das ministrações do pastor Silas Malafaia na Slavec. Ele falou sobre inversão de valores. Todo mundo sabe o estilo do Silas, né? Um estilo mais questionador, inclusive está sempre aí no meio de algumas polêmicas em relação à questão política, à questão aí de algumas leis, mas ele, tirando esse lado, né? Vamos deixar esse lado do Silas de lado, vamos pegar o lado do pregador Silas Malafaia. Ele falou sobre inversão de valores. Ele disse, eu gostaria que o senhor comentasse, que a sociedade tem vivido um momento em que o que era certo agora é errado. O que era errado agora está certo. Ele citou algumas coisas que eu até anotei aqui. Por exemplo, a sociedade hoje valoriza mais as coisas do que as pessoas. Segundo, o serviço cristão está tendo mais valor para alguns líderes do que a sua própria família. Ou seja, as pessoas estão valorizando mais o trabalho na igreja do que talvez a esposa, o filho, enfim, a família. E uma outra questão que para a gente ter o comentário do senhor, as experiências espirituais estão sendo mais valorizadas do que a palavra de Deus. Ou seja, pessoas que têm dons, talentos, estão usando esses talentos, esses dons, essa facilidade talvez de comunicação para levar alguma vantagem. Com 35 anos de pastor presidente de uma igreja, o senhor também consegue ver essa inversão de valores entrando no meio cristão? Isso a gente vem acompanhando, justamente, você citou 35 anos no Ministério Pastoral, mas nós já acompanhamos esse movimento da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo há 50 e poucos anos, e isso faz parte do nosso dia a dia, porque nós firmamos o nosso pé aqui. A Assembleia de Deus Central, eu estou aqui trabalhando para Deus. Então, se nós temos esse sentimento de que devemos passar para outros aquilo que o Espírito Santo tem passado para nós, eu vejo que isso tem um valor muito grande. Ou não sei, você estava junto, aquele rapaz que fazia aquela propaganda na entrada daquele mercado, ele com o rosto todo pintado, aquele pequenininho que fazia, deformava toda a sua imagem, e ali eu cheguei perto dele, até dei um abraço para ele, mas eu confesso para você, estava muita gente rindo do que ele fazia, mas eu estava olhando para ele e quando dei aquele abraço, eu senti um amor muito grande por aquela alma. E quando eu disse para ele que a paz do Senhor para você, qual foi a resposta dele? Foi uma resposta
que todos nós devemos entender: a conscientização do seu meio religioso. Ele foi membro de uma igreja e está fazendo 1 ano que ele está disciplinado. Então, quando disse a paz do Senhor, ele falou: eu não posso te dar a paz. Porque eu não posso te dar a paz, por quê? Porque eu estou fora da comunhão na minha igreja. Mas eu vou voltar. Se vai, sim. Eu dei um abraço àquele senhorzinho, poxa, com muita pena daquela imagem, mas fiquei feliz porque tem uma consciência cristã. Essa consciência cristã que nós temos, ela faz com que nós possamos manter os valores da nossa vida espiritual que vamos recebendo do Senhor. Vamos aprendendo a cada dia. Hoje à noite, por exemplo, nós temos o culto de ensinamento da Palavra de Deus ali no Templo Central, todas as terças-feiras. Aquilo ali tem dado um resultado muito grande, porque o povo acostumou a ir terça-feira para ouvir. Ali não tem oportunidades, não tem nada, conforme você sabe muito bem disso. Ali nós temos uma reunião daquele tempo que gastamos ali, 1h30, para dar o ensinamento da Palavra de Deus. Para quê? O intuito não é chegarmos ali e dizer: somos mestres. Não. A finalidade ali é mostrar para todos aquilo que nós estamos praticando dentro dos princípios do Senhor, para que possam todos valorizar. Então, aquele que está lá embaixo, como aquele senhorzinho, que ele falou aquilo comigo, aquele está revelando uma consciência dele de que ele não estava bem com Deus, mas ele disse: eu vou voltar. Quando eu vou voltar, isso traz para nós uma consciência de que muitas pessoas estão igual a ele, na nossa cidade, fora da cidade. Quantas pessoas que agora podem estar assistindo o nosso programa e está dizendo: eu quero terminar esse programa, eu quero ir à igreja, eu quero conhecer a igreja, porque muitas pessoas não conhecem a igreja, não conhecem a palavra de Deus. E quando nós nos reunimos, como estava lá, aquela imensidade de pessoas ali, aprendendo o que é uma liderança para estar de frente para um povo. Nós ficamos de frente para um povo, aplicando o que? A palavra de Deus, a medida da fé e a possibilidade que Deus nos concede de podermos falar. Então, inverte-se os valores, às vezes, trocando as coisas e criando contenda entre ideias, quando elas não funcionam. Não adianta nós queremos mais contender ideias. Temos que fazer o quê? Mostrar Cristo no meio, segurando eu e você. Graças a Deus, sempre bom ouvir, né, as palavras da vossa experiência do nosso pastor, e a gente está comentando um pouquinho para você que ligou o seu televisor agora sobre a SLAVEC, a Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, que a Assembleia de Deus Central participou agora no início do mês de novembro. O tempo é curto, eu creio que a gente teria aí tantos outros assuntos para passar, mas eu tenho um outro pequeno vídeo, que é uma ministração do pastor Silas Malafaia neste evento, e a gente vai voltar encerrando aqui o nosso bate-papo e também orando, abençoando a sua vida, você que tem acompanhado a nossa programação. A gente volta já. Deixou de agir. O pessoal não gostou. Vou forçar uma barra. Eu vou repetir o que eu vou falar aqui para você. O Deus que nunca deixou de agir. Aleluia! Meu pai trabalha até agora e eu também. Trabalho é ação. Ele está dizendo: meu pai nunca deixou de agir, e nem eu. Deus nunca deixou de agir no tempo da eternidade passada, na construção do seu reino. Nunca deixou de agir. Lá em Ezequiel 28, fazendo uma analogia do reino, de um reino com Satanás, no versículo 14 diz: olha, eu te estabeleci como querubim ungido, como querubim protetor. Eu te estabeleci como querubim que protege, te coloquei no monte de Deus. Tu eras perfeito desde o dia que eu te criei. Olha lá, Deus estava construindo o reino dele nos tempos da eternidade passada. Deus nunca deixou de agir na manutenção do seu reino. Quando Satanás se levanta para provocar uma rebelião,
Isaías 14, versículo 12 a 14. Eu subirei até as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, tu serás abatido até as profundezas do inferno. E Apocalipse capítulo 12, o dragão com a sua cauda arrastou um quarto dos anjos, houve batalha no céu, Miguel com o dragão, ele foi precipitado. Deus nunca deixou de agir na manutenção do seu reino. Deus nunca deixou de agir na criação. Deus nunca deixou de agir na criação. Diz lá Gênesis capítulo 2 que ele pegou do pó da terra, ó, a nação. Você acompanhou então aí algumas imagens da ministração do pastor Silas, vendo todo esse movimento nas LAVEC. Deus tem bênção para você que está nos acompanhando, para você que é o nosso líder. E eu quero aproveitar nesse momento o nosso pastor presidente, agradecendo já de antemão pela mais uma vez poder participar conosco. Gostaria, pastor, que o senhor desse sua palavra de finalização e também a gente vai chamar uma vinheta depois da sua fala para poder estar orando e abençoando o nosso telespectador. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no programa Momentos com Deus. Sou eu que agradeço essa atenção de vocês em nos trazer até aqui, não é? Para juntos darmos prosseguimento a esta obra. É importante, é muito importante. A igreja ela tem um ministério, esse ministério está desenvolvendo, está multiplicando. Cada dia que surge um obreiro novo, nós às vezes pensamos assim, vai ser difícil, não vai. Por quê? Porque ombro a ombro, um ao outro ajudou. E a igreja é assim, ela está mostrando ao mundo que tudo pode ser mudado, desde que nós abracemos com fé aquilo que estamos lendo, aprendendo, ouvindo, de uma maneira ou de outra, estamos fazendo a obra de Deus. Graças a Deus. Nós vamos então ao nosso momento de oração. Momento de oração. Ó Deus, meu Pai amado, eterno e santo, nós te adoramos, meu Pai. Nós te louvamos, meu Deus, pela oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos aqui, trazendo a esta cidade ou onde quer que esta imagem esteja chegando, trazendo uma palavra de segurança para aqueles que estão nos ouvindo. Talvez você esteja dizendo, eu não tenho condições de ser um cristão. Todos nós temos condições de ser um cristão, meu amigo, minha amiga, meus ouvintes. Se você tem um desejo de ser abençoado diretamente pelo seu Criador, o nosso Deus, Ele quer nos abençoar juntos, quer nos dar graça, quer nos dar força, e nós queremos pedir sempre, ó Deus, ouça a voz do coração desta pessoa que nos ouve agora e faz com que ele possa estar nos visitando na sua casa e juntos, Pai, podermos falar contigo e abençoados, Pai, crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra. Sê com ele, sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado, pastor Zé Antônio, obrigado a você de casa pelo seu carinho, obrigado a você pela sua audiência. Na próxima semana, o assunto do programa Momentos com Deus é juventude. Nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho de jovens da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. Até lá, se Deus quiser. Momentos com Deus, com Rodrigo Bittencourt.